Olá, meu nome é Jorge Pieiro, sou escritor, professor e produtor cultural e trabalhei por alguns anos no então Ministério da Cultura. Neste vídeo e nos demais disponibilizados no site da Vale, falaremos sobre elaboração e gestão de projetos culturais por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Esta capacitação é uma iniciativa da Vale com o objetivo de possibilitar que mais produtores culturais brasileiros tornem seus projetos realidade. Este é o módulo 1, conceitos e premissas da elaboração e gestão de projetos para a Lei Rouanet. Você já ouviu falar da Lei 8.313? Se não, se eu disser que essa lei é a Lei Rouanet, certamente todas as pessoas que estão relacionadas com a cultura neste país terão conhecimento dela. E você sabe por que é Lei Rouanet? Porque foi o diplomata Sérgio Paulo Rouanet que, à época do governo Collor, em 1991, foi o mentor desta lei. Ela, atualmente, é gerida pela Secretaria Especial de Cultura, e dentro desta secretaria, a gestão é realizada pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, a CEFIC. Esta lei trata de 3 mecanismos de funcionamento: o incentivo fiscal, o Fundo Nacional e os fundos de investimento. Aqui, nós trataremos apenas do incentivo fiscal. Podemos definir o incentivo a projetos culturais como uma renúncia fiscal oferecida pelo governo federal que possibilita pessoas físicas e jurídicas investirem uma pequena parte do seu imposto de renda devido diretamente em projetos culturais previamente aprovados pelo governo. Ou seja, ao invés de pagar aquela pequena parte do imposto de renda ao governo, o contribuinte pode optar em investir diretamente esse valor numa ação cultural a seu critério. Os investimentos na lei estão classificados em 2 categorias: doação e patrocínio. É fácil identificar a diferença. Ambos são transferências de recursos gratuitas a pessoas físicas ou jurídicas de natureza cultural para a realização de projetos culturais. Mas eis a diferença. Quando se faz uma doação, não pode haver promoção da marca ou pessoa doadora no projeto. No caso de patrocínio, a finalidade pode ser promocional e institucional de publicidade. Todos os projetos que desejam receber esses benefícios fiscais devem ser propostos ao governo por agentes culturais dentro das normas e modelos estabelecidos. Para analisar as propostas, a CEFIC, que é a Secretaria de Incentivo e Fomento à Cultura, conta com especialistas nas diversas linguagens que dão pareceres sobre a consistência e viabilidade das propostas apresentadas. Além desses especialistas, a CEFIC conta com outras secretarias parceiras e com as instituições culturais vinculadas da Secretaria Especial da Cultura, entre elas a Funarte, o IFAM, o IBRAM, a Biblioteca Nacional, entre outros. A Lei Rouanet institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura. É importante conhecê-la, mas também todos os documentos que regulam esta lei, como, por exemplo, o Decreto 5.761 de 2006, as instruções normativas que estabelecem os procedimentos para apresentação, recebimento, análise, aprovação, execução, acompanhamento, prestação de contas e avaliação de resultados dos projetos culturais, as portarias, que são normas e instruções sobre a aplicação de regras, e os manuais, informações detalhadas sobre determinados procedimentos, como aplicação de marcas e publicidade dos projetos. Atenção! É importante você ter em mente que são as instruções normativas a principal legislação que deve ser conhecida pelo proponente, pois nelas estão definidos os detalhes de cada fase de execução do projeto, desde a apresentação da proposta até a prestação de contas final. As regras estabelecidas nessas instruções normativas geralmente
estão organizadas de forma clara e didáticas, de fácil compreensão. No entanto, algumas instruções normativas são editadas apenas para alterar uma regra específica e podem tratar apenas de um único tema. Então, antes de propor um novo projeto, sempre verifique a instrução normativa em vigor. Em princípio, todos os segmentos culturais podem receber incentivos fiscais oriundos da Lei Rouanet. Porém, a lei estabelece prioridades de concessão de incentivo, considerando necessidades históricas específicas de cada segmento. Essa prioridade foi estabelecida pelo nível de renúncia fiscal oferecido aos investidores, uma vez que quanto maior é o retorno ao patrocinador, mais fácil se torna a captação dos recursos destinados aos projetos. Por isso, todos os projetos recebem uma classificação pelos artigos da lei, que regulam esses percentuais. Essa classificação está prevista pelos artigos 18 e 26 da própria lei. De acordo com esse critério, os patrocinadores ou doadores de projetos classificados no artigo 18 poderão se beneficiar de 100% de incentivo fiscal, ou seja, tudo que investirem poderá ser descontado do imposto de renda. Já os patrocinadores que investirem em projetos classificados no artigo 26 não terão esse retorno de 100%. Pessoas físicas terão 80% de incentivo e pessoa jurídica podem ter entre 30% e 40% de incentivo. Então, fique atento. Para enquadrar seu projeto no artigo 18, ele deve ter a maior parte das ações, resultados e despesas nos seguintes segmentos: artes cênicas, livros de valor artístico, literário ou humanístico, música erudita ou instrumental, exposições de artes visuais, doações de acervos para bibliotecas públicas, museus, arquivos públicos e cinematecas, bem como treinamento de pessoal e aquisição de equipamentos para manutenção desses acervos, produção de obras cinematográficas e videofonográficas de curta e média metragem e preservação e difusão do acervo audiovisual, preservação do patrimônio cultural material e imaterial e construção e manutenção de salas de cinema e teatro que poderão funcionar também como centros culturais comunitários em municípios com menos de 100 mil habitantes. Se o segmento não está nesta lista, então será classificado como artigo 26. A apresentação de um projeto é feita eletronicamente em plataforma digital especialmente construída para esse fim, bem como para promover publicidade e transparência para a sociedade brasileira. Essa plataforma é conhecida como SALIC, que significa Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura. O SALIC fica disponível durante todos os dias do ano, 24 horas por dia. Mas atenção, para submeter novas propostas para análise, o prazo é de 1º de fevereiro até 30 de novembro de cada ano. Vamos entender agora o que é a natureza cultural de um proponente. Ela se dá por meio da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, o CNAE. CNAE é a atividade que a pessoa jurídica tem direito de exercer, de emitir notas fiscais, de atuar. Uma mesma pessoa jurídica pode ter vários CNAEs. Mas no caso do projeto cultural, é importante que o proponente tenha um CNAE no segmento cultural principal do projeto. Por exemplo, se o projeto é de circo, o proponente deve ter um CNAE relacionado às artes cênicas. A lista de segmentos culturais com os CNAEs relacionados está no anexo 7 da Instrução Normativa. Não deixe de conferir e, se precisar, busque um contador habilitado que lhe ajude a incluir no seu CNPJ as atividades econômicas necessárias ao seu projeto. Aí você pergunta,
Quem pode ser proponente? Pode ser pessoas físicas ou jurídicas. E como pessoas jurídicas, podem ser MEI, EIRELI ou empresa de sociedade limitada. Também podem ser associações e organizações de sociedade civil. Mas o proponente precisa, essencialmente, demonstrar que tem atuação na área cultural. E como se faz isso? Primeiro, tem que se demonstrar com currículo, portfólio, comprovações dessa atuação. Em caso de ser seu primeiro projeto, isso pode até ser dispensado. E no caso de pessoa jurídica, além dessa comprovação, deve-se ter natureza cultural. E agora? Uma vez que você pode ser proponente, quem pode investir? Pode ser pessoa física ou jurídica, mas existem algumas regrinhas que vamos compartilhar com vocês. A pessoa física deve ser contribuinte e fazer a declaração de imposto de renda pessoa física pelo modelo completo. Essa pessoa física pode destinar até 6% do seu imposto de renda devido. E o valor poderá ser integralmente abatido do imposto de renda. Mas lembre-se, não importa se há imposto a pagar ou a restituir. O valor será descontado do imposto de renda a pagar ou acrescido ao imposto de renda a restituir. O que importa é o imposto devido ao longo do ano fiscal em que foi feita a doação ou patrocínio. Também pode investir a pessoa jurídica, que deve ser optante pelo sistema tributário de lucro real. Geralmente, grandes empresas, como a Vale, são obrigadas a usar esse sistema tributário. A pessoa jurídica pode destinar até 4% do imposto de renda. E o valor poderá ser integralmente abatido do imposto de renda. Mas lembre-se, o abatimento só será integral de 100% do valor destinado se o projeto incentivado for classificado no artigo 18 da lei, como já explicamos. Se estiver no artigo 26, os limites para incentivo fiscal são menores e variáveis. Cheque no nosso manual todos esses detalhes. Vamos resumir. Se o seu investidor é uma pessoa física, necessariamente ele deverá declarar no modelo completo e poderá investir até 6% do imposto. Se o seu projeto estiver enquadrado no artigo 18, o investidor receberá 100% de abatimento. Se o seu projeto estiver enquadrado no artigo 26, o investidor poderá receber entre 60% a 80% de abatimento. Por outro lado, se o seu incentivador é uma pessoa jurídica, ele deverá utilizar o sistema de tributação por lucro real e poderá utilizar até 4% do imposto para o seu projeto. Caso o seu projeto esteja enquadrado no artigo 18, ele poderá ter abatimento de 100%. No caso de ser enquadrado no artigo 26, o investidor poderá ter abatimento de 30% a 40%. Agora, esses percentuais podem chegar a 75% para a doação e 65% para patrocínio, dependendo da contabilidade do investimento feita como despesa operacional da empresa investidora. Mas isso é um cálculo que deve ser feito por um contador habilitado. Para inscrever um projeto na Lei Rouanet, é necessário que o proponente, pessoa física ou jurídica, tenha seus documentos em situação regular. Os documentos necessários são apresentados em meio eletrônico, inseridos no SALIC, plataforma digital que detalharemos no módulo 2. E a lista desses documentos está descrita no anexo 3 da Instrução Normativa número 2 de 2019. Alguns documentos são aqueles relativos ao proponente, outros são devidos ao projeto. Nesse caso, são específicos para cada tipo de projeto. A lista de documentos está reproduzida no nosso anexo 1. Cheque a instrução normativa e verifique, lá no anexo 3,
tudo que o seu tipo de projeto precisa antes de começar a escrever a proposta. Vamos falar agora de como o seu projeto tramita na secretaria. Os projetos realizados com recursos da lei seguem fluxos de elaboração, análise, aprovação, acompanhamento, execução e prestação de contas, todos com regras rígidas descritas na legislação que rege os temas. Nós vamos explicar do que se trata cada processo agora, mas eles serão detalhados nos nossos próximos módulos. Todos os projetos são elaborados pelos proponentes dentro do SALIC, a plataforma digital hospedada no site oficial da Secretaria Especial da Cultura. Nessa plataforma são inseridos todos os documentos e informações necessários para a avaliação da proposta pela Secretaria. Não há necessidade de envio de qualquer documento físico à Secretaria, sendo o processo de elaboração totalmente digitalizado. A análise feita pela Secretaria, visando a aprovação ou reprovação dos projetos, segue um fluxo simples e de fácil compreensão. A primeira fase é o exame preliminar de admissibilidade, uma análise formal em que é verificado se o projeto atende a todo o regulamento da lei, se a documentação está correta e completa e se o preenchimento do sistema foi feito de forma adequada. Nesse momento, é comum receber uma grande diligência padrão. Se você, proponente, a receber, não se assuste. Trata-se de uma grande lista de checagem que auxilia o proponente a conferir se está tudo adequado com as exigências da legislação. Utilize como uma ferramenta para melhorar a sua proposta cultural. A segunda fase é a análise das informações quando a Secretaria define o enquadramento, artigo 18 ou artigo 26, como já vimos, e verifica o cumprimento de outras exigências legais, como medidas de acessibilidade, democratização do acesso e das ações formativas culturais. Cumprida essa fase, o projeto recebe um número que o identificará durante todo o processo até a prestação de contas final, o chamado PRONAC. O PRONAC é como a identidade do projeto dentro do SALIC. Ainda nessa segunda fase, se o projeto cumprir todas as exigências legais, a Secretaria submete a proposta de enquadramento à Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, a CNIC, para confirmar se o projeto será enquadrado no artigo 18 ou 26. Na ausência de manifestação contrária da CNIC, a Secretaria publica no Diário Oficial da União uma aprovação preliminar do projeto, habilitando o proponente a iniciar a captação dos recursos. Uma vez aprovado o projeto e publicado no Diário Oficial da União, em alguns dias, a Secretaria Especial da Cultura abrirá as contas bancárias no Banco do Brasil, único banco autorizado a operar com recursos da lei. Pelo SALIC, o proponente pode verificar se as contas foram abertas. Após a abertura, o proponente deve comparecer na agência escolhida para a apresentação de documentos e assinaturas, como se procede como qualquer conta bancária normal, procedimento do próprio banco. É muito importante regularizar a conta junto ao Banco do Brasil tão logo seja aberta, pois um depósito de patrocínio feito em uma conta irregular será estornado e o projeto pode perder uma chance de patrocínio. Somente após essa regularização, o projeto poderá receber os primeiros aportes dos patrocinadores. Se captados pelo menos 10% do valor total aprovado para o projeto, a análise entra na terceira fase. Esse valor mínimo necessário para a terceira fase de análise é dispensado em alguns casos, como planos anuais,
projetos museológicos, projetos aprovados em editais, como o que a própria Vale faz, entre outros. Você pode checar a lista completa desses casos no nosso manual. Na terceira fase da análise, o projeto é avaliado por pareceristas habilitados das instituições vinculadas da Secretaria, dependendo do segmento cultural. Após a emissão do parecer técnico, o projeto é submetido à CNIC e, finalmente, homologado para sua execução. Pode parecer difícil, né? Mas a gente fez um fluxo aqui para tentar explicar melhor. É importante não só conhecer, mas ficar atento a cada fase da aprovação do seu projeto e acompanhar diariamente pelo SALIC, pois as diligências recebidas nessa fase devem ser prontamente respondidas para não atrasar a análise. Você submete a proposta para análise no sistema SALIC. Se a proposta for indeferida, você pode pedir reconsideração. Se essa reconsideração for negada, a proposta será arquivada. Neste caso, você pode fazer ajustes e apresentar novamente. Se a proposta for deferida, seguirá para enquadramento nos artigos 18 ou 26. A CNIC terá até 5 dias para avaliar esse enquadramento. Você pode recorrer ou não. Se mantida a decisão, o projeto seguirá para a publicação da portaria de autorização para captação de recursos. Após publicado, você pode iniciar a captação de recursos. Se atingido pelo menos 10%, o seu projeto irá para ser avaliado na unidade vinculada. Os pareceristas terão até 30 dias para executar essa avaliação. Depois, esse projeto seguirá para a CNIC. Se aprovado, você precisa captar 20% para movimentar a conta. Atingiu 20%? Parabéns! Você pode iniciar a execução do seu projeto. Há casos que não há necessidade de captação dos 10% iniciais. Esses casos estão descritos com detalhes no manual. Assim, os projetos irão diretamente para parecer técnico na unidade vinculada e seguirá o mesmo processamento. Se por acaso o projeto for um plano manual, você poderá captar somente 1/12 para movimentar a conta. Atingindo esse patamar, você pode executar o seu projeto. Falemos um pouco agora da execução do projeto. Nessa etapa, o proponente fará a execução do projeto atentando para as regras estabelecidas nos normativos. São regras que regulam vários procedimentos, como contas bancárias, formas de pagamento, cumprimento das metas pactuadas, cumprimento do orçamento, distribuição de serviços e produtos, contrapartidas sociais, divulgação e até alteração do projeto, quando necessário. A execução pode ser feita de forma total, quando captado todos os recursos aprovados, ou parcial, quando captado apenas parte desses recursos. A execução do projeto é a parte que mais exige atenção pelo proponente, considerando que devem ser cumpridas todas as metas e compromissos assumidos no projeto aprovado. A Secretaria Especial da Cultura faz um acompanhamento dos projetos de forma a assegurar sua boa execução pelos proponentes. Durante esse acompanhamento, a Secretaria pode enviar solicitações de informações adicionais ao proponente sobre ações realizadas no projeto. É nessa fase de acompanhamento também que a Secretaria auxilia o proponente nas alterações que se façam necessárias durante a execução dos projetos. Eventualmente, quando necessário, a Secretaria pode realizar esse acompanhamento com visitas in loco, oportunidade que o proponente se obriga a dar acesso a arquivos e documentos que vierem a ser solicitados pelos técnicos habilitados. Isto será tratado no módulo 5. Todos os projetos devem apresentar prestação de contas
que comprove o atingimento das metas previstas. Isso é muito importante. Essa prestação de contas é feita também de forma eletrônica, dentro da plataforma digital Salic. Nela, você vai apresentar documentos que comprovem adequadamente a regular execução do projeto, cumprimentos das metas, comprovação dos produtos e serviços produzidos, medidas de acessibilidade e de democratização do acesso. Ou seja, tudo no projeto deve ser documentado. Entre esses documentos estão notas fiscais, fotografias, filmagens, listas de presença, peças de divulgação, material de imprensa e outros. Esse detalhamento será tema do nosso módulo 5. Bom, chegamos ao final da nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais com a gente. Não deixe de ler nosso manual, onde sempre há informações mais detalhadas. Até breve!